Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Zela Santos, com mais um programa aqui para o pessoal de Santos, da Baixada Santista. Como nós falamos, nós vamos trazer um pessoal para bater um papo, para falar sobre as coisas da cidade, da nossa região, que é muito integrada, nós já sabemos. Estamos aqui eu, Sidney Vida, Andrezinho Marins, o nosso caçador de buracos, e hoje temos aqui para começar um bate-papo muito bacana, um amigo de longa data. Eu estou falando, vocês já conhecem, o nosso ex-prefeito e agora deputado federal, Paulo Alexandre Barbosa, conhecido carinhosamente como PAB. Paulo, muito obrigado por ter atendido a gente aí, muito bacana, para sentar e bater um papo super tranquilo, enfim, um talk show, como eu falo, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você faz aí na política, viu? Muito obrigado, viu, Paulo? Prazer é todo meu, Sidney. Prazerzão te rever aqui, né, e poder participar desse programa, Andrezinho também, que acompanho pelas redes sociais, aí o trabalho muito bacana que é feito, no cuidado, no zelar com a cidade de Santos. Você conheço há um tempão, bons tempos de faculdade de Direito. Da Unimes, aí boas lembranças. E éramos bem jovens, hein? Você entrou com 17, eu também. Tempo passou, hein, cara? Não, e sabe o que eu falei? A gente preparando material, né? Bacana, a gente tenta fazer um negócio bem legal. Aí eu falei, caramba, o Paulinho é mais jovem que eu. Eu sou de 77, você é de 79. 79. Caramba, Paulinho, tu lembra de diretório acadêmico, essas coisas? Que bacana, disputas, hein? aprendizados. Tu lembra disso? É isso aí, muito bacana. Muito legal. Não, e muita gente despontou dessa relação. Bom, você é o exemplo crasso de que teve uma vida pública e tem muito bacana, muita experiência e muita coisa para trazer para nós. André, e aí? Não vai dar um dia, uma boa tarde, uma boa noite? Boa noite a todos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a presença do Paulo, ilustre presença nesse primeiro programa, né? Nós fizemos um piloto com o Gamboa, falando do aplicativo. Inclusive, quero deixar aqui registrado que o aplicativo só não está no ar por conta do Google, que pediu ajustes de termos de responsabilidade, né? Os termos de privacidade, né? E de uso, mas logo a gente vai ter o aplicativo Zela Santos App aí para você, munícipe, conseguir ajudar a gente. Paulo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por seguir a gente também e nos apoiar aí. Eu quero que você conte pra gente, com experiência de campanha com seu pai, o querido Paulo Gomes Barbosa, a vereança, você com 17 anos e moldou o seu caminho na política. Conta pra gente essa experiência, tudo começou aí, Paulo. Conta pra nós como foi. Você era um menino, cara. Conta pra gente. Então, cara, na verdade, assim, eu nasci em 79, como você falou, né? Eu também. Também? Mesmo ano, então. Me respeita. Tem mais cabelo que a gente, é verdade. 79. Meu pai se tornou prefeito da cidade em 80. Né? Então, com 1 ano de idade, eu acabei já vivendo essa experiência. 2 anos da minha infância, passei acompanhando a trajetória do meu pai. E pelas oportunidades que eu tive para essa convivência com ele, acabei desenvolvendo, né, esse gosto pela vida pública, que acabou se refletindo, eu diria, na faculdade. Né? Na faculdade, 17 anos, entrando lá, jovem, diretor acadêmico. Mas, quando meu pai foi candidato a vereador, em 1996, foi 96, eu tinha 17 anos. Foi o primeiro dele? Foi o primeiro, mandato de vereador, 16 anos. Eu tinha 17 anos e estava fazendo economia na PUC, em São Paulo. Morando em São Paulo, fazendo economia, e eu não estava gostando da faculdade. 96, não estava feliz lá. Falei pro meu pai, eu quero voltar. Meu pai, não, fica, tenta até o final do ano. E naquele ano meu pai resolveu voltar para a política depois de 30 anos fora e ser candidato a vereador. E aí eu voltei, tranquei minha matrícula lá no meio do ano, falei, não é o que eu quero, economia, não quero fazer esse curso, e voltei, e no meio do ano começou a campanha de vereador do meu pai. E eu vim para a campanha, esperei o final do ano para prestar o vestibular da Unimes, Direito, enquanto isso participei da campanha do meu pai. E acabei assumindo uma série de responsabilidades, no final estava coordenando a campanha dele, estava me empenhando, porque meu pai já tinha saído da vida pública há um tempo, então os amigos dele, alguns já tinham falecido, as pessoas que tinham trabalhado com ele quando ele era prefeito, algumas não estavam mais aí, enfim, muito tempo se passou, e aí acabei ocupando esse espaço, e aí eu diria que aí nasceu realmente essa vocação, que eu vi, realmente é o que eu gosto, é o que eu quero, e aí fui para a faculdade, participei lá de eleição de diretório acadêmico. Tu lembra dos debates? Muito debate. Eu presenciei isso. Você lembra? E que bacana Rubens foi, né, Lara sendo mediador de debates, você lembra? Deus o tem. Deus né? o tem. Ele Rubens foi meu Lara. orientador de TCC, Paulo, sobre política. Eu sempre gostei Antônio também, Rubens né? da Costa Lara. Cara, que bacana, né? Eu lembro de tudo, eu lembro dos debates, das vitórias. A gente ia lá nas classes, chegava, batia na porta da classe, professor, posso dar uma palavrinha? Eu falei, pô, de novo? Exatamente.
Exatamente. De novo, pô, chega, cara. Não, eu quero dar uma palavrinha pros alunos, tal, não sei o quê. Daí tinha uma pessoa que deixava, uns que eram mais afáveis, outros, não, acabou, tal. E eu fui aprendendo muito. E os debates, a faculdade parava, né? Era, Não, e sabe uma coisa bacana, Paulo? Você que é vocacionado, seguiu uma carreira pública, né? É assim, as pessoas pensam numa faculdade de Direito, principalmente hoje em dia, né? Eu leciono em algumas faculdades de Direito da região, que a faculdade de Direito é só para ser promotor, juiz e advogado. Ótimo, eu sei que é bacana, nós somos advogados, você fez um mestrado também, é bacana. Mas a faculdade, ela tem que preparar também os políticos. Veja, quantas pessoas nós não conhecemos, Paulo? Uai, você que é formado em Direito, que trabalha na vida pública, eu já ocupei cargos de governo, quer dizer, a importância de uma formação não só para a vida prática profissional, mas para gerir, por exemplo, o bem público. lógico. E assim, para mim, me influenciou muito. E é óbvio, você conta para nós, foi importante, não foi, Paulo? Não, e o direito, ou seja, é um curso que te dá uma perspectiva e uma noção de vida muito importante. Eu apliquei os conhecimentos que eu adquiri na faculdade sistematicamente, durante os cargos que eu exerci, as funções que eu tive, aquele aprendizado acumulado. Eu fiz meu TCC, por exemplo, de direito administrativo, com o Burle, né? Que era um craque, é um craque do direito administrativo. Aprendi muito disso, eu apliquei. Por onde eu passei, Lei 866 de licitações, que agora não é mais, né? Era até pouco tempo, enfim. Vários aprendizados e mais do que isso, a escola da vida, né? Porque a gente aprende muito nesse contato, nesse relacionamento e desperta as vocações de cada um. Cada um segue um caminho, cada um acaba ocupando o espaço que tem que ocupar, mas é um momento muito importante da tua formação, esse momento da faculdade. E o que você falou tem toda a razão. Às vezes não ficar com esse espectro fechado, ou vai ser isso, ou isso, não. Às vezes você está lá, às vezes você faz curso de direito, depois vai fazer um outro curso. Vai ser, cada um serve, para cada um tem uma utilidade, aquele momento ali da faculdade. E você vê que é uma realidade que as faculdades formam as elites burocráticas e políticas no país. Isso é histórico. Não importa. Você se transformou, o Caio França fez direito. Exemplo, a gente vai lembrar de tantos nomes aqui. Eu fiz direito, mas não terminei. Exatamente. E o fato é que te tira do lugar comum. A faculdade de direito te tira do lugar comum. Te coloca numa condição de olhar as coisas de cima. Eu tive que, talvez infelizmente não, mas lamentavelmente, voltar para os negócios do meu pai para ajudá-lo, mas eu fui da faculdade de Santa Cecília, cheguei ao 3º ano, né, de direito, trabalhei com o Dr. Leão Vidal Sion, que Deus o tenha, um monstro, aprendi muito, né, mas realmente é belíssimo, é uma carreira que é... Tu tem alguma história, Paulo, que tu traria pra gente da época da campanha do teu pai? Que é bacana, que ninguém sabe essas coisas de bastidores, fala, cara, Sidney, teve um negócio que aconteceu, uma coisa bacana, alguma coisa hilária. As campanhas do meu pai foi onde eu tive a oportunidade de aprender muito, né, Sidney? E meu pai é minha grande referência, meu ídolo, minha vida, a história dele, né? Meu avô veio para Santos quando meu pai tinha 1 ano. Meu avô veio de Minas Gerais, de Jequitinhonha, uma das cidades mais pobres de Minas Gerais. E meu avô veio porque arrumou um emprego aqui em Santos, que era um emprego de coletor de lixo da prefeitura. Meu avô foi lixeiro da prefeitura, meu pai foi engraxado de sapato. Então, uma vida de muita labuta lá, Morro do Pacheco, a nossa história toda ali da minha família. Meu pai conheceu minha mãe ali, no Valongo, no pé do Morro do Pacheco. Meu avô era dono de um bar, o pai da minha mãe, e meu pai morava ali no Morro do Pacheco. Ali ele conheceu minha mãe, e ali começou a história da minha família, ali no Valongo. E essas campanhas, eu fiz a campanha do meu pai com 17 anos, depois meu pai foi candidato novamente, meu pai teve um grave problema de saúde, né, na campanha, a reeleição dele, né, no ano 2000. Já estava no primeiro mandato? Estava no primeiro mandato. Como vereador, Como vereador. E teve um problema de saúde. E aí eu me lembro que tinha problemas cardíacos e tal, ele precisou fazer uma cirurgia. E logo no começo da eleição. E aí o médico chamou nós 5, né? Nós cinco filhos, falou: olha, ele é o seguinte, vocês vão ter que conversar com ele, fez a cirurgia. Foi bem cedo, mas fez uma cirurgia muito delicada. Ele fez a cirurgia em São Paulo. Então eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Vocês precisam falar com ele, dizer que ele não pode mais ser candidato, porque ele não vai poder participar da campanha, até porque ele vai ter que ficar aqui durante um bom período em São Paulo, tem um pós-cirúrgico de acompanhamento, ele não vai poder ir a Santos, então, consequentemente, não vai poder fazer a campanha eleitoral. Aí nós fomos falar para o meu pai, falar, aconteceu isso, o médico veio e falou, não, eu sou candidato. Eu sou candidato. Mas o médico você não vai poder, não tem problema, eu fico aqui, mas eu sou candidato. Então, aí ele falou, vai lá, faz a campanha, vai lá, leva o nome, leva a nossa estratégia, mas eu não vou poder, mas eu sou candidato. E teu pai se reelegeu. E meu pai foi, e eu me lembro bem, e aconteceu, foi um fato inusitado, porque daí meu pai não pôde vir realmente para Santos, né, por essa restrição de saúde, e no dia da eleição,
O médico falou, tudo bem, vou autorizar ele votar. Aí chegou, foi um ganho, fizemos uma campanha, tal, chegou no dia, mas votar eu vou liberar. Ele veio de São Paulo para votar. Colégio São José. O local de votação dele. Chegamos lá no Colégio São José. Costa, Paulo. Na Costa. Tá. Chegamos lá, vou levar meu pai para votar, tal, ele feliz, ia votar, ninguém sabia o que ia acontecer, resultado e tal. Fomos lá, chegamos para votar. Aí falou, sessão tal, o seu Paulo, a sessão dele era no 2º andar. E tinha que subir escada. O médico falou, não, escada nem pensar. Volta para casa. Aí não deixou ele votar. Ele nem nele. Ele não votou? Não votou. Voltou para casa. E aí nós ficamos lá acompanhando a apuração. Daí deu certo, ele foi eleito. Mas naquela campanha eu aprendi muito, porque eu tive que, sem ser candidato, exercer o papel de candidatos, fazer reuniões, organizar encontros. Se faltasse um voto, esse médico estava enrolado. Tava enrolado. Mas a gente passou por momentos... Isso é uma experiência única, né? Coisas que acontecem, campanha, a melhor coisa que tem é campanha eleitoral. Eu adoro campanha eleitoral. Porque realmente quem gosta, digo sempre, quem não gosta de gente, tem que escolher uma outra atividade que não seja a vida pública. Porque tá na vida pública é falar com as pessoas todos os dias, é conversar com as pessoas, vai na feira, vai na praia, vai tomar um café na padaria, vai num bar, vai tomar uma cerveja no bar. É o dia inteiro, né? Permanentemente. Eu adoro isso, adoro. E é um momento que você mais aprende, porque você tá na rua, as pessoas te dão sugestões, as pessoas criticam, falam, Paulinho, não dá pra fazer isso aqui, tá errado. Olha lá, quantas pessoas não pararam na rua e falaram, tem um buraco aí, prefeito, tem que resolver isso daí. Olha, isso aqui não dá, a ciclovia ali tá mal cuidada, manda o secretário resolver, porque o poder, ele infelizmente, ele encastela a gente. Você fica muitas vezes cercado das pessoas que trazem para você só boas notícias. Tá tudo bem. Não, olha, tem um problema, não tá tudo bem, unidade de saúde não tá ótimo, não tem fila, tá tudo resolvido. Se você vai nos lugares e convive, eu visitava escola, por exemplo, sempre sem avisar. Chegava lá e falava, quero ir ver a merenda. Como é que tá? Como é que tá a despensa? O que tem lá? Qual a carne que tem hoje? Qual é o cardápio para hoje? Quero comer, quero ver, quero provar. Vai na unidade de saúde, fala, quero ver qual o medicamento que tem lá. Ah, tem losartana? Tem? Não tem. Como é que tá? Quero ver. Como é que tá o estoque? Porque você chegar, você tá próximo, porque só assim você consegue enxergar a realidade e consegue tomar as melhores decisões e corrigir os erros, porque administrar isso é errar, é acertar, mas você tem que estar ali no dia a dia. E quando você ouve mais, quando você está mais próximo, você erra menos, né? A chance do erro acaba diminuindo em função de você estar olhando ali o que está acontecendo com seus olhos, a própria realidade. Essa foi uma prática que eu sempre procurei desenvolver e que procuro. Então, esse contato é quando nascem as melhores soluções, os melhores projetos, as melhores ideias, tudo que eu pude fazer de melhor, eu diria, foi quando eu tive esse contato com as pessoas e surgiu naturalmente numa conversa, num bate-papo, uma ideia que acho que são momentos muito saudáveis e importantes para quem está na vida pública. E sabe, olha só, pela segunda vez vai ser lembrado aqui. Eu lembro que o professor Rubens Lara, ele falava que a política são os 3 S's. Sola de sapato, suor e saliva. É isso aí. Ele falava isso. Exatamente. E assim, a função, você que já ocupou vários cargos, né, Paulo? Caramba, você simplesmente foi o prefeito da cidade de Santos. Eu costumo dizer para os meus alunos da Faculdade de Direito, ninguém sabe o poder e a força que tem um prefeito. E na minha modesta opinião, são as pessoas que mais comandam o país. Porque você mora no município, né, Paulo? Você está como deputado, a gente sabe, representa a cidade, mas o prefeito, ele está no dia a dia de todas as cidades. São quase 7 mil municípios. As pessoas não vivem na União nem no Estado, elas vivem nos municípios, Santos, né? Exatamente. E os problemas e as soluções estão nas cidades. Então, gerir as cidades, sem dúvida alguma, é o maior desafio, porque tem problema. Não dá para negar, tem problema, tem muito problema. E para você resolver os problemas, tem que estar ali, tem que estar próximo. Se você está distante, as chances de cometer erros, a chance de não resolver os problemas, ela se amplia. E é gratificante, porque ao mesmo tempo que tem essa pressão, porque quando tem faltou um médico no posto de saúde, ninguém vai chamar o presidente da República, ninguém vai falar com o governador. Exatamente. A polícia, por exemplo. Vai? Não. Prefeito, olha, faltou, tem um buraco, é o prefeito. Tal. E os problemas, mas também as soluções mais rápidas, né? Mais eficientes, também podem ser proporcionados pela prefeitura, pelo prefeito. Então, ao mesmo tempo que tem a pressão da cobrança, é muito gratificante você poder solucionar o problema, você poder fazer a entrega, dar
o resultado. Acho que isso não tem preço, porque a gente às vezes vive numa política hoje, esse mundo virtual, as pessoas... É muito bacana, é importante, acho que as redes sociais são fundamentais, mas governar vai muito além desse mundo virtual. É o mundo real, é o dia a dia, não é curtir, comentar e compartilhar. Você não governa uma cidade curtindo, comentando e compartilhando. É governo fazendo gestão, indo lá na ponta, sabendo, o problema está aqui, na área de saúde, como que nós vamos resolver? Contratando mais médico, vamos trocar essa equipe que não está funcionando. Essa escola, qual que é o problema? O problema está na merenda, o problema está na falta de professor, o problema está na falta de estrutura, como nós vamos resolver? É assim que funciona. E não é fácil, né? Não é fácil, porque problema, imagina uma cidade com quase 100 escolas como tem Santos, com unidades de saúde que atendem a população de Santos e de toda a Baixada Santista, 450 mil habitantes, recebe 3 milhões de pessoas numa temporada de verão, tem o Porto que passa 1/3 do nosso PIB e vem pelo Porto de Santos. Lógico que vai ter problema. Sim. Sabe? Eu diria, todo dia era problema. Todo dia. E é normal. Você tem que estar o quê? Capacitado, preparado, vocacionado, Paulo, para enfrentar e resolver os problemas. Não, Paulo, eu costumo dizer um negócio. Na política, você é experiente, viveu isso e vive. Eu costumo dizer que existem dois momentos da política. A conquista do poder, que é o voto, as campanhas, acho que você vai concordar comigo, as amarrações, tudo que... o processo político, a caminhada com quem está do seu lado, enfim. E o momento que você é eleito para quê? Para gerir a cidade. Para que você elege um prefeito, um governador, um presidente da república? Para ele fazer a gestão da coisa pública. Saúde, educação e etc e tal. Que momentos que você... e aí entra o quê? Para terminar. Quando você é vocacionado, quando você não sente a pressão. Eu costumo dizer que a vocação, ela é isso. A vocação é um chamado. A origem da palavra vocação é vocare. Tu aceita um chamado. Mas quando que você sabe que você está no local certo na sua vida? Quando você não sente a pressão. Quando a pressão, pelo contrário, ela te estimula de fora e te motiva a fazer o que tem que ser feito. Sabe a história do boxeador? Ele toma porrada, machuca. Do médico que trabalha com a morte. O que acontece com o gestor de uma cidade? Ele tem a carga inteira de uma cidade. Tu sentiu isso sentado por 8 anos, comandando uma cidade que é uma das mais importantes, né, Paulo? Exatamente. Porra. É a questão da vocação, de você sentir, saber administrar conflito, saber que você tem que ter muito equilíbrio, ponderação. Uma coisa é a campanha eleitoral, né, o debate político. Outra coisa é governar. E para governar qualquer município do Brasil, hoje existe um desequilíbrio nesse pacto federativo, né? Quem mais arrecada é quem menos tem responsabilidade. O dinheiro, governo federal. Brasil é o quê? Muito Brasília e pouco Brasil. São 5.541 municípios. Dinheiro. A União tem quantos alunos no ensino fundamental? Nenhum. Não toca o ensino fundamental. Mas é quem mais arrecada. Na saúde, na hora de pagar o funcionamento de uma UPA, um hospital dos estivadores, vamos aqui, Santos, custa 11 milhões por mês para manter o hospital aberto. A União dá 1 milhão. O Estado dá mais 4, 5 e o município os outros 4, 5. Quem que arrecada mais? É a União. Depois, o Estado. Os municípios são os que menos arrecadam e os que mais têm responsabilidade. Isso é um retrato do Brasil. E para você administrar, não adianta você o quê? Politizar o governo. Você estabelecer debate ideológico. Por quê? Quem é prefeito tem que conversar com o governo federal. Tem que ter porta aberta com o governo federal. Uma cidade como a nossa, por exemplo, que tem o Porto. Dá para imaginar uma cidade que não dialoga com o governo federal? Nós temos aqui 70% da arrecadação de Santos vem da atividade portuária. O ISS nosso, o ICMS, atividade portuária. Se você não tem portas abertas com o governo federal, você impede o desenvolvimento da cidade. A cidade precisa de portas abertas com o governo estadual. Governar, você tem que ser republicano. Eu fui prefeito da cidade há 8 anos. Eu convivi bem com a Dilma, convivi bem com o Temer e convivi bem com o Bolsonaro. Por quê? Porque o meu interesse nunca foi partidarizar e politizar. Foi o interesse das pessoas. A Dilma assinou o financiamento para a entrada da cidade. Festa para ela no Coliseu. Vamos receber ela como presidente. Assinou. Está aí a obra. Obra feita. O Temer liberou recursos para a gente construir o Tancredo Neves. Quase maior conjunto habitacional já feito na história da cidade. O Bolsonaro deu terreno para a gente fazer o centro de convenções na Ponta da Praia. Era o terreno do entreposto de pesca. Ninguém conseguia destravar aquele terreno. O presidente Bolsonaro foi lá, cedeu. Hoje a gente tem o centro de convenções, os mais modernos do Brasil. Temos lá o mercado de peixes. Mérito do Bolsonaro. Nós fomos lá pedir, mas então quer dizer, o prefeito tem que ter boa relação, saber
pedir, saber lutar pela cidade. E hoje, acho que esse debate ideológico, esquerda, direita, azul, vermelho, ele empobrece o debate, porque o interesse do cidadão acaba sendo secundário, o interesse das pessoas acaba ficando em segundo plano. Então, eu defendo uma linha política de a gente discutir menos ideologia e mais metodologia. Mais metodologia. O que vai tapar o buraco lá, que o André faz isso, não é a ideologia, é a metodologia. Sim. É como fazer. Sim. Olha, o asfalto que é utilizado, é como fazer, como prensar, como vai arrumar o recurso para poder vir o asfalto, para poder fazer uma manutenção melhor. A ideologia, zero. Para atender melhor as pessoas no hospital, precisa ter médico, precisa ter medicamento, precisa ter infraestrutura adequada. Quanto a ideologia acrescenta nesse debate? É zero. É mais realidade, né, Paulo? É a realidade. Tá muito na vida real da cidade, pragmático. Você quer iluminação melhor. Você quer um hospital, uma UPA funcionando. Você quer um trânsito equilibrado. Exemplos de coisa. Você quer segurança, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, que creio que como um cidadão geral do país, eu acho que é o maior problema que aflige todos nós. Mais grave. Não é, Paulo? É o mais grave problema. Porque se você não consegue ficar vivo, como diria Benjamin Franklin, saco vazio não para em pé. Porra, você tá perdido, você tá morto, você vai falar o quê? Em saúde, educação, meio ambiente, se você tá morto. Isso é um ponto interessante. E é o como fazer também, né? A questão da segurança tocou num ponto prioritário, no meu ponto de vista. A gente sabe que a responsabilidade constitucional da segurança é do Estado. Isso. Mas tudo que impacta na vida do cidadão, a prefeitura, a cidade tem que agir. Não adianta falar, olha, isso aqui não é comigo, vou passar a bola. Não. É um conjunto de ações, né? Então, uma cidade, por exemplo, melhor iluminada, é uma cidade mais segura. Mais por segura. Favor, sim, uma cidade arborizada, né? Bem cuidada. Mais segura. A manutenção é uma cidade limpa, mais segura. organizada. A limpeza, tudo isso contribui. Além disso, as forças de segurança municipal, tem uma guarda municipal preparada, qualificada, treinada, estruturada, armada. Hoje armada. É importante você ter, hoje, as tecnologias. Não dá para você ter um guarda, um policial em cada esquina, mas dá para você ter toda a esquina da cidade monitorada. Sim. Né? Monitorada. As tecnologias hoje existentes permitem que isso aconteça. Investir em câmeras de monitoramento, investir em softwares modernos, isso necessita de ser feito. E isso é uma tarefa que os municípios podem executar. O Estado, sim, tem o dever dele de aumentar as forças policiais, de ter mais efetivo nas ruas, isso é importante. E o governo federal também não pode só cobrar, não pode ficar no blá blá blá, tem que colocar dinheiro para que isso possa acontecer. Remunerar os policiais, contratar os policiais da atividade delegada, que é aquele policial que complementa a sua jornada de trabalho fazendo o bico, por quê? Porque o salário dele é insuficiente, então ele tem que fazer o bico. Então ele pode receber um complemento do próprio Estado e continuar trabalhando, dobrar a sua jornada, ao invés de poder fazer um trabalho no particular, tá na rua. O GPM Paulista tem a DGEM, né? Exatamente, que é importante. Aqui em Santos nós fomos os primeiros municípios a aderir. Sim. Então pagar a atividade, o policial recebe, né, o seu salário, presta o seu serviço durante um determinado período do dia e o complemento o município paga. A prefeitura disponibiliza até a viatura. Viatura, combustível, paga. Na minha época, pagava até melhor do que o próprio Estado. Então, os policiais tinham uma preferência de fazer a DG, a atividade delegada, no município, porque essa é uma opção. O policial ele escolhe em qual município ele vai fazer essa atividade complementar. Escolhi em Santos pela remuneração que era dada, o que é importante, porque os policiais precisam de valorização. Lógico. Como hoje a legislação que a gente tem, Sidney, você pega a questão dessas saidinhas aí. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. É um prende e solta a polícia, vai pra rua. Prende. Tá? Às vezes prende o criminoso, pelo mesmo crime, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Não, prende e o judiciário solta. As leis frouxas, precisam ser mais rígidas, né? E aí, qual que é o estímulo que esse policial tem? Para poder fazer o seu trabalho. Sendo que ele vai lá, prende, tá? Pela 10ª vez o mesmo cara, e esse cara é solto. Nenhum. Então o policial precisa ter a sua valorização e nós precisamos ter uma mudança na lei. Para a questão da saidinha, nós tivemos um exemplo agora no final do ano. Centenas de presidiários que saíram, usufruíram desse benefício, não retornaram. Não retornaram. Além de não retornar, cometeram diversos crimes durante esse período. Isso é uma vergonha, não tem sentido. É uma aberração da nossa legislação. Isso, né, Paulo? Tem que mudar. Não é possível. A Câmara dos Deputados já se manifestou em relação a isso, acabando com a saidinha. Agora esse tema está no Senado, a gente espera que tenha uma pressão da opinião pública, das pessoas, para que a gente tenha essa matéria sendo votada no início do ano legislativo pelo Senado, está no Senado, para a gente acabar com isso e o cidadão de bem não ficar exposto como ficou, por exemplo,
nesse final de ano. Isso é um exemplo. Então, acho que é um conjunto. Os municípios têm a sua parcela de responsabilidade da segurança. Tem que ter uma cidade cada vez mais limpa, mais segura, mais bem iluminada, mais bem cuidada, investir em tecnologia, investir nas guardas municipais. O Estado precisa ampliar o efetivo da Polícia Militar, valorizar o policial militar. Paulo, pegando esse gancho, no final do ano, aumentando o contingente, a gente se sente mais seguro, Paulo. Operação Verão. Não tem a Operação Verão, que ela é sempre um clássico. Quando a gente chega aqui, eu ando de bicicleta, eu caminho muito na praia, enfim, todos nós, você sempre caminha muito, a gente tá pela praia, é bacana, e por toda a cidade, não é? Você vê a Polícia Militar fazendo uma ronda maior, vê esse trabalho, esse cuidado. Esse efetivo tem que estar o ano inteiro. É isso. É a sensação de segurança. Não, e tem, Paulo, inibe, Paulo. Lógico. Não vem dizer, não é possível. Nós, pessoas comuns, cidadãos comuns, inibe o bandido. Tá passando eu com meu celular, ó, tem um guarda ali, outro guarda aqui, outro guarda. Há uma sensação de segurança e ele pensa duas vezes, sim. Porque os policiais militares e a guarda municipal, a maior parte, para não dizer todos, né, trabalham com um profissionalismo. Uma coisa bacana, já para pegar um gancho numa segunda pergunta. Segunda, né? A gente vai fluindo. Tem muita coisa pra gente falar. Você comentou dessa interação entre município, estado e governo federal. A gente vê esse trabalho, inclusive, já que falamos do seu pai, falar uma frase do meu saudoso pai. Não é a cidade de Santos que tem um porto, ele brincava. Meu pai foi conferente de carga e descarga por 50 anos, trabalhou no porto, entrou na Codesp varrendo o chão, uma história bonita também, legal, veio lá do norte. Veio de Manaus, Manauara. Meu tio é conferente, não importa. Legal, cara. Ele falava assim, não é a cidade que tem um porto, é o porto que por acaso tem uma cidade. A gente sabe que só a questão do porto muda, inclusive, e influencia nas forças políticas. Lógico. Né, Paulo? Você conhece esse trabalho e esse jogo de política, de poder, de comando. Mas aí vou pegar o gancho que temos que falar. Como é que foi a tua passagem? Porque aí tu tá lá, tu entra, tu começa a trabalhar na Secretaria da Juventude, tem essa história bacana, também jovem, né, Paulo? Aí tu começa a fazer um trabalho, daqui a pouco tu se elege, explode como deputado estadual e vai para um mundo totalmente diferente. Conta um pouco para nós da Assembleia, porque deve ter sido também um negócio bem já com o teu trabalho. Como é que foi a experiência? Conta para nós como foi a tua passagem lá um pouco. Nossa, foi um aprendizado. Eu comecei a trabalhar, me formei, né, em 2001, daí fui trabalhar no governo do estado, né, com 21 anos. E comecei a construir a minha trajetória lá, fui diretor de projetos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, implantei o programa Escola da Família, que é um programa de abertura de escolas no final de semana. Depois tive a chance de ser secretário adjunto de Educação, então tive algumas experiências no Executivo Estadual. Daí, a partir disso, fui candidato a deputado estadual em 2006, tive a oportunidade... Foi a tua primeira campanha, né, Foi Paulo? a primeira eleição que eu disputei, em 2006, tive a oportunidade de ser eleito, cumpri esse primeiro mandato, daí fui candidato a reeleição, né, em 2010. Virou secretário de Estado, tem que contar para nós também, que deve ter sido interessante. Foi uma experiência importante, tive a oportunidade de trabalhar como secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, depois secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, então foram experiências importantes até 2012, que foi quando eu disputei a eleição para prefeito. E essa experiência no Executivo, para mim, lógico, no Legislativo Estadual também, mas no Executivo, fez toda a diferença para que eu pudesse trabalhar aqui como prefeito de Santos, porque eu havia aprendido muito, tido oportunidade nesses cargos, a fundação da FDE, depois Secretaria de Educação, depois Secretaria de Desenvolvimento Social, depois Desenvolvimento Econômico, foram experiências diferentes, distintas, e que complementaram a minha formação, e muito do que eu aprendi nesse período do Executivo Estadual, eu tive a oportunidade de colocar em prática enquanto prefeito nos 8 anos que eu fiquei aqui na cidade. A experiência do Executivo ela é fundamental, porque o Legislativo é muito diferente do Executivo. São funções, atribuições, e quando você chega no Legislativo como experiência do Executivo, você sabe muitas vezes quais são as necessidades, como você pode ajudar, como você pode contribuir aqui, trazendo para um fato mais recente. Quando eu fui prefeito aqui há 8 anos, eu tinha o sonho de viabilizar a cessão dos armazéns do Valongo, ali no Porto. Você falou do Porto. Quem é santista, como a gente, apaixonado pela cidade, passa lá aqueles armazéns, todo em ruína, caindo, uma vergonha para a cidade, área degradada, abandonada. Eu era prefeito e eu queria, precisamos arrumar esses armazéns. Pedi, lutei, pedi para não consegui. Todo santista que um dia foi a Buenos Aires, volta e fala, Porto Madeiro, putz, tinha que fazer isso na minha cidade. Não tem como a gente ir à Argentina, voltar e ver que aquela área que hoje a gente vai falar disso também, né, Paulo? Porque você conseguiu ajudar a viabilizar o Parque Valongo, que eu acho que vai impulsionar demais o centro, porque a gente sofre demais também
eu sou músico, né? E a gente teve o Alegra Centro como uma válvula muito grande de escape para uma solução para o centro de Santos, né? E não é só o centro de Santos, tá? Eu tive a oportunidade de estar em centros de diversas cidades do interior de São Paulo no ano passado, e os centros antigos das cidades estão muito degradados. Isso é natural, né? Isso é cultural, é geográfico, as pessoas saem do centro buscando outros novos centros, mas o centro de Santos ele é histórico. Eu acho que esse lance também do tombamento dos lugares, acho que agora também tem, Sidney, o lance de destravar essa parte da conservação dos imóveis, a flexibilização, né? E trazer não só para o Valongo, mas trazer uma nova condição, uma resposta para o centro de Santos, porque ficou muito subutilizado, né? É triste não só o Valongo, você vê. Então eu já pego um gancho. Você está trabalhando em comissões e frentes parlamentares, né? Que a gente conversou. E a gente sabe da importância, sim, de desenvolver o Valongo e trazer, principalmente a parte econômica, né, Paulo? Porque você leva para lá restaurantes, no projeto, não é isso, Paulo? Você leva para lá bares, boates, baladas, né? Hoje é balada, boate é bom, hein? Foi longe. Você leva para lá, enfim, restaurantes. Não é importante para nossa cidade realmente sair esse processo? Porque assim, né, Paulo? Essa conversa já vem... Cara, tem uma tirada muito boa. Em 1977, eu sei que eu tenho a mente de datas, foi a primeira reportagem que dizia a ponte que vai ligar Santos ao Guarujá. Quanto tempo nós já passamos que essa história vai e volta, e maquete que é inaugurada, e vira tudo uma piada, e sarro. Tem muita coisa que corre que a gente viu. Pô, será que não é importante? Por exemplo, que nem eu comento, a questão da ponte, poucas pessoas sabem, Paulo, acredito que você certamente Cassi vai falar, Sidney, não é uma questão de turismo apenas, é desenvolver a margem esquerda do porto de uma forma mais produtiva. Tem poucas pessoas sabem disso, né, Paulo? A não ser, obviamente, quem é ligado ao porto. Poucas pessoas sabem que nós temos, diretamente e indiretamente, mais de 3.000 operadores portuários que geram, como você falou há 20 minutos atrás, a economia da região. E aí, honrando o que meu saudoso pai falou, é o porto que por acaso tem uma cidade e movimenta tudo. Quer dizer, aí você pega a questão do Valongo, e a terceira, aí quero que tu fale pra gente, porque tu tá participando dessas comissões. Pô, não tá na hora de ter um aeroporto e Guarujá liberar pra gente realmente se desenvolver? Porque a cidade tá cada vez... por questões econômicas. É uma questão do Brasil, a gente sabe que tem questões macroeconômicas e microeconômicas, né, Paulo? É como a questão da segurança que você colocou aqui. A gente sabe que a segurança constitucionalmente é do Estado, mas a guarda, a limpeza, a iluminação, a gente sabe que questão de Selic, taxa Selic, é Banco Central independente. A gente sabe que desemprego é gerado por leis que são criadas no Congresso, enfim, não importa. Mas o que importa é que qual o trabalho que você acha que a gente pode fazer aqui, e quando eu digo a gente, todos nós, porque quando você é eleito, Paulo, independente de quem vota, você representa todos nós do Estado. Não é bacana? Quando você foi prefeito e teve 100 mil votos, mas 50 não votaram em mim. Você é o prefeito da nossa cidade, né, Paulo? Lógico, não é legal? Lógico. Virou, quem elegeu ou não, Paulo é o meu prefeito. Gostando ou não, é o presidente do Santos, é esse ou aquele, agora é o nosso presidente. Pensando no bem comum, o que você pensa? Traz para nós o que está acontecendo. Realmente, assim, olha, Sidney, vamos dar pau, vamos fazer, vamos crescer a cidade. Qual a tua impressão, né? Porque tu tá no mundo real, tu tá na frente de batalha, Paulo. A gente não. A gente só escuta, né? O que você fala para nós disso? Qual é a Em relação ao Parque Valongo, Sidney, você falou de 3 temas aí importantes. Em relação ao Parque Valongo, como o André falou aqui, a questão de todo santista que vai para Buenos Aires, viaja, vê lá o Porto Madeiro. Eu tive a oportunidade esse ano de conhecer São Francisco, não conhecia São Francisco. Uma revitalização portuária, que é um case para o mundo, Paulo. muito bacana, e entretenimento, lazer, restaurantes, bares, vida noturna, gerando emprego e renda, que é tudo aquilo que a gente quer. Então hoje, chegando lá em Brasília, que eu falei, nós precisamos ter meta. Minha meta nesse primeiro ano qual é? É garantir a cessão dos armazéns para a prefeitura. Esse projeto não saiu até hoje porque o governo federal segurava os armazéns. Fizemos lá todo o trabalho, o ministro Márcio França ajudou muito, né? Fez a cessão dos armazéns, conseguimos atender a nossa reivindicação. Os armazéns hoje são da Prefeitura de Santos, estão cedidos, o armazém 4, 5 e 6. Nós implantamos, enquanto prefeito, uma lei municipal exigindo contrapartida dos terminais portuários que fazem investimentos na cidade, para deixar um pouco da riqueza que é gerada aqui, tem que ficar aqui, né? Quer dizer, essa riqueza fica de passagem, são bilhões e bilhões, e a cidade fica só assistindo. Então foi uma lei que estabeleceu essas contrapartidas, e é através dessa lei que está garantido todo o dinheiro para fazer a revitalização do Valongo, que já está em obra. Aliás, hoje tive a oportunidade de visitar a obra,
em junho agora, junho desse ano, daqui a 6 meses, fica pronto o primeiro armazém, o Armazém 4, do Valongo. Agora já? Agora, Paulo? junho, nós vamos ter lá. Então, um armazém que vai ter espaço lá para restaurante, entretenimento, vamos ter quadra de beach tênis do Valongo, vamos ter um atracadouro para embarcações agora, em junho. Que legal. Então, o cara vai chegar Obrigado. lá com a embarcação, com a lancha, tal, vai parar ali no Valongo, vai poder ir no restaurante, Consumir vai essa poder estrutura que vai a estar ali. estrutura toda. Sim. Nós vamos ter um parque para as crianças, vamos ter lá a roda gigante, tudo isso Luz, segurança. nessa primeira etapa. E uma passarela que será construída, que vai ficar pronto também no final do ano, fazendo a conexão do centro, direto da Rua 15 de Novembro, com o Parque Valongo. Então, não vai estar lá na Rua 15, de repente numa balada ou no restaurante, Sensacional. vai ali pela passarela subir e chegar no Parque Valongo. Tudo isso, a primeira etapa já pronta nesse ano. Investimento de mais de 100 milhões, iniciativa privada, exclusivamente. Então, quer dizer, sem colocar um centavo de dinheiro da prefeitura fruto dessas contrapartidas. Então, esse é um projeto que parou de pé, que a gente conseguiu viabilizar e é uma realidade importante para a cidade. E vai não só revitalizar o centro, mas vai ser um novo cartão postal do turismo da Baixada Santista, porque o projeto é mais amplo. Estou lutando em Brasília, Cid. Primeiro, nós iniciamos a obra do VLT do centro. Então, esse ano também serão entregues 14 estações do VLT na região central da cidade. Então, para ir, por exemplo, Parque Valongo, o cidadão vai poder parar ali na São Leopoldo, entrar na São Bento, que é a rua do Museu Pelé, e chegar ali no Parque Valongo. Então, nós vamos ter o VLT no centro da cidade. A população está sofrendo, né, esse período com obras do VLT, porque interdição, impacta no comércio, impacta nas residências, é difícil, mas a gente sabe que o transtorno de uma obra como essa é temporário e o benefício ele é permanente, porque o VLT vai dar uma outra cara para o centro da cidade. E nós estamos trabalhando em Brasília para garantir o quê? Além do Parque Valongo, que já está em obra, além do VLT, que já está em obra, será entregue também esse ano com o Parque Valongo, a cereja do bolo ali qual é? É a transferência do terminal de passageiros do Macuco para o Valongo. Levar o nosso terminal de passageiros de cruzeiros marítimos, que traz mais de 1 milhão de turistas por temporada, para o Valongo. É o turista poder chegar ali no centro da cidade, pegar o bondinho, visitar o Museu Pelé, tomar o seu café na bolsa, ir no restaurante, impulsionar. É isso que nós queremos, estamos trabalhando. O turismo da cidade, lógico. Isso, a cidade mostra esse potencial. No final do ano, eu escrevi no Instagram, Paulo. Falei, cidade lotada, comércio pujante, isso é Santos. Eu escrevi. E todo mundo curtiu, os amigos, os alunos. Falei, óbvio, cidade lotada, bonita, organizada. Esses fogos espetaculares. Eu vi que só pede pro Rio. Exato. Me corrija se eu estiver falando bobagem. É isso aí. Eu vi, eu falei, a gente gosta da Em cidade. breve vamos passar. Em breve vamos deixar a Copacabana pra trás. E, Paulo, sabe o que eu achei impressionante? Eu tava no Canal 3, ali atrás, na casa de um amigo, de frente. Eu não estava na orla da praia. Bicho, explodiu ali. Mas assim, eu tô falando, foi muito bacana. Ano passado eu fui com a minha mãe. Tá bonito. E assim, a gente tem que valorizar a nossa cidade. A gente tem condições de melhorar. E melhorar principalmente as questões de emprego, Paulo. Lógico. Nós estamos... Agora... Uma coisa bacana que a gente vai falando e vai trazendo, mas não posso falar. Você foi para secretário de Estado e deputado. Eu quero fazer uma pergunta que é aquela coisa que bastidores. Como é que é a decisão, Paulo? Eu sei que é um conjunto de pessoas que te leva a ser prefeito. Ninguém é bobo, ninguém acorda um dia e fala, eu vou ser prefeito, né? Eu brinco, né? Não é. É um conjunto e uma construção de anos que veio da tua juventude. Mas quando você chegou e falou assim, cara, vou pra prefeitura, tem um grupo. Como é que foi essa decisão? Porque tu vai do governo, do estado, vamos por assim, né? Da legislação do executivo. Como é que é essa decisão em grupo? Tu fala, cara, eu quero prefeiturar e zelar pela minha cidade. Eu vou enfrentar todo mundo, que é uma batalha, hein, bicho? Tu conhece isso aí pra caramba, hein? Pô, política, como eu costumo dizer, política é duelo de vontades, né? Eu falo isso. São grupos ao mundo real, né? Querendo destruir grupos. Tô dizendo que é a regra, por favor, né? A gente sabe que é uma batalha. Como é que foi isso? Como é que foi que tu falou, cara, eu vou pra prefeitura? Conta pra nós que isso é legal, vai, bicho. Família, amigos, esposa, como é que é isso? Tamo preparados e eu vou ganhar a cadeira. Você precisa, logicamente, ter uma base, né? Primeiro, eu prezo muito, meu maior patrimônio é a minha família, né? Então, é importante a gente ter uma base em tudo que a gente faz na vida, de poder ter a retaguarda familiar. Eu fui criado, graças a Deus, tive o privilégio de ser criado numa família muito unida, né? Meu pai e minha mãe, né? Que ficaram aí 50 anos juntos, construíram aí
essa família, somos 5 irmãos, e a gente sempre teve essa referência de família muito forte. Então, acho que essa é a base, que é importante. Logicamente, tem que ter à tua disposição, porque cada escolha que você faz na vida é uma renúncia. Quando você faz uma opção de estar na vida pública, você renuncia a outras coisas. Quando você faz uma opção de disputar uma prefeitura, de exercer o cargo, que é muito gratificante, você abre mão de muitas coisas, né? Abre mão, por exemplo, o que eu mais amo na minha vida são os meus filhos, né? Minha filha tem 11 anos, meu filho tem um filho de 7, outro de 5. Você perde um tempo, uma fase importante da vida deles, porque você tem que se dedicar. Quem se entrega, eu não tenho o hábito de fazer as coisas pela metade. Então, eu realmente procurei dar o meu melhor, me entreguei durante o período que fiquei. E isso te consome se você perde momentos importantes da vida da tua filha, tu deixa de ver coisas importantes da vida do teu filho, de estar ali no teu dia a dia, de poder muitas vezes desfrutar de almoçar, de poder jantar, de ter mais contato, de ter mais presença com o pai. Essa é a minha maior cobrança. Mas quando eu defini isso, eu posso dizer para você que eu sempre tive esse sonho, sempre tive essa vontade. Isso é bacana, né? Era uma coisa que eu sempre quis. Eu digo o seguinte, se eu tivesse morrido sem ser prefeito, eu ia morrer um cara infeliz. Porque era uma coisa que eu queria muito, né? Poder trabalhar a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu constituí a minha família, onde eu estudei, onde me deu tudo. Porque eu tenho tudo que eu sou, eu devo à cidade de Santos. Então, eu tinha esse sonho, sempre acalentei, procurei sempre trabalhar para construir e, logicamente, formando, ninguém na vida faz nada sozinho, né? Eu tive um grupo de pessoas, né? A base familiar que é importante, as pessoas ao lado, né? Nos momentos difíceis, nos momentos mais desafiadores ali do teu lado, apoiando, incentivando. Então, eu devo muito às pessoas e às pessoas eleitores, os santistas, porque quando você escolhe um prefeito, escolhe alguém para cuidar da cidade que você ama, e o santista é apaixonado pela cidade, né? Eu digo sempre que Santos é o que é quando você fala Santos, com esse orgulho da cidade. O santista admite até, ele pode falar mal da cidade, mas ninguém fala mal da cidade dele. Com certeza. Ele fala, você viu alguém falar? Não, Santos. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas Santos é o que é. Eu posso te dizer isso com convicção. Não é por causa dos prefeitos que passaram pela cidade, eu me incluo nessa lista, é pelo povo. Porque o povo aqui, quem está na cadeira não tem moleza, né? Que a cobrança, ela é permanente, ela é diária. Ali, o mato subiu um pouquinho, o mato está alto, cobra. Tem um buraco? Cobra. Olha, tem uma obra que está atrasada? Cobra. Tem uma obra que não foi feita? Cobra. E assim é. E eu aprendi muito, tem uma história legal, você falou de casa aí. Eu, quando fui candidato a prefeito, em 2012... Primeira eleição. Primeira eleição. André, eu fui numa feira lá da Delfim Moreira, ali no Ibaré. Fui lá na feira, meu santinho e tal, pedindo voto. Daí vi uma senhorazinha, tava com a sacolinha dela, com as frutas, tal, não sei o quê. Eu parei e falei, posso falar com a senhora um minuto? Ela falou, pegou, colocou a sacola no chão, ela, né? Ela falou, pode. Eu falei, eu sou candidato a prefeito, queria pedir o seu voto de confiança para poder administrar a cidade. Ela falou para ele, bom, vamos lá então. O que você vai fazer se você for prefeito? Eu falei, olha, eu quero fazer uma nova entrada da cidade, né? A cidade precisa. Falou, eu falei, eu quero, o que mais? Eu falei, eu quero fazer o VLT, né? É importante. Ela falou, peraí, vamos para de mentir, que é o seguinte, eu venho nessa feira aqui há 30 anos, toda eleição é essa mesma conversa, essa mesma história, o prefeito candidato vem aqui e fala que vai fazer, e isso nunca saiu, então eu ia votar em você, se você continuar, você vai perder o meu voto. Tá. Uma senhora falou isso pra mim, aquilo ficou, para não perder aquele voto, fiquei quieto, né? Fiquei quieto, falei, tá bom, falou, vai perder o voto. Eu fiquei quieto. Cheque. Parei e tal, falei, tá bom, obrigado e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, será? Tomei uma dura daquela senhora, falei, será? Depois eu pensei, será que ela tá errada? Não, né? Há uma desesperança, né? A quantidade de promessas, você falou aqui de Túnel Santos Guarujá, o VLT de sair foram 30 anos, era VLT, não, vai ser VLP, é veículo leve sobre pneus, é veículo leve sobre trilhos, vai sair, não vai, começa a obra, VLT é espetacular, Paulo. Mas foi um desafio, quando eu assumi, não tinha um tijolo, aquela senhora, eu me lembro, não perguntei o nome dela naquele dia, né? Mas eu me lembro da face dela e do jeito dela, do jeito que ela falou comigo. Eu levei aquilo comigo
depois da eleição, pro meu dia a dia de prefeito. Eu falei, eu preciso provar para as pessoas que é possível fazer diferente. Senão não tem sentido eu estar aqui. Eu abri mão de ter o convívio com a minha família, me dedicar para não entregar. Eu preciso provar que é possível. E aquilo me motivou. Ela talvez não saiba o quanto foi importante aquela declaração, porque eu vi depois, eu pensei, ela tem toda a razão, porque a pessoa ouve uma vez, 2, 3, 4, começa a pensar, isso é uma questão impossível, estou sendo enganada permanentemente. Como que muda isso? Fazendo, entregando, né? E isso é o gostoso da política, é você poder saber que ali, através de um pouco do teu trabalho, do teu empenho, você conseguiu de alguma forma mudar a vida, a realidade daquelas pessoas. E dessa forma, eu acho que você acaba tirando um pouco desse sentimento das pessoas não quererem debater política, Paulo. Sabe por quê? A gente anda na rua tampando buraco, aparando um pouco a grama, ajudando a cidade de Santos a ficar mais bonita, porque existem grandes obras hoje, né? E o Tampa Buracos, o Zela Santos hoje, o projeto, ele ajuda a cidade de Santos. Ajuda muito. Nessas pequenas obras, né? Porque hoje que eu acho que o maior defeito, a gente pode chamar de defeito, porque Santos é uma cidade que não tem um grande problema. Tá? Se você for ver, não tem um grande problema, mas são os pequenos problemas que correm o risco de transformar num grande. Então a gente não deixa, a gente está atrás. Pede ajuda para as pessoas, vai fazer o aplicativo agora e vai oferecer para a prefeitura o aplicativo. A gente espera que o prefeito aceite o aplicativo, porque nós vamos doar o aplicativo sem custo algum, tanto para a municipalidade quanto para as pessoas que forem baixar, mas enfim. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Essa é uma grande máxima. Então as pessoas têm que parar com esse ranço, com essa desesperança e buscar nas pessoas, no novo, na novidade, na inovação para o setor público, né? Nesse asfalto que a gente está colocando no buraco, né? Alternativas, né? Então a gente vê isso. Eu queria saber de você, Paulo, agora para esse pessoal que segue a gente, que gosta do Zela Santos, qual foi o maior desafio? Você foi um prefeito que foi sempre muito envolvido com zeladoria, muito envolvido com obras, você teve esse sonho da nova entrada, sonho do VLT, você está falando pra gente. Qual foi o maior desafio em zeladoria que você enfrentou na cidade de Santos? Eu tenho uma coisa para te perguntar daqui a pouco, mas fala você, conta pra gente um pouco. O que tu acha? Tu fala, cara, isso foi uma batalha, qualquer coisa. Primeiro, assim, André, uma coisa que você falou é importante, essa mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Além de você ter essa postura da questão da inovação, da participação, acho que é fundamental você botar a mão na massa também, porque hoje as pessoas, essa visão da política negativa, as pessoas acabam se afastando, é tudo igual, então as pessoas de bem, elas deixam de participar. Qual o resultado disso? As pessoas com maus princípios e maus valores ocupam o espaço. Então você que está nos assistindo, é uma pessoa do bem, gosta da cidade, participa, vai lá, faz a sua parte. Você é um bom exemplo disso, está botando a mão na massa. Você vai lá no dia a dia, que te acompanha nas redes, vai lá, eu te acompanho. Sim. Vejo lá, você tapando buraco, recebe uma demanda, recebe um chamado, ou vai lá, tal. E às vezes o pequeno problema se torna maior para aquela pessoa, porque você vai lá, toma um tombo num buraquinho pequeno ali, aquele acabou sendo o maior. Você é o teu maior problema. Que é a história, né? Que é a tua história. Que a história é verdadeira. Então, exato. E como a sua, existem muitas outras. Então, acho que esse diferencial, eu te parabenizo, porque você botar na massa, eu quero fazer diferente. De repente, para outras pessoas não passarem o que você passou. E acho que essa postura é muito importante. Então, as pessoas precisam participar, ter essa consciência do coletivo. É o que você falou, eu uso muito. Quem não gosta da política vai ser governado por aqueles que gostam da política. Se a gente quer um mundo melhor, quer uma cidade melhor, e não tem melhor caminho para você começar a transformar o mundo do que pela própria cidade, porque é onde as pessoas vivem. É o seu mundo, é o seu quadrado, é o seu espectro, entendeu? E Paulo, só pegando um gancho, eu tenho uma opinião, sobre um ponto que vai de encontro à opinião geral. Lógico, a gente está debatendo, é legal conversar e é minha opinião sobre isso. Mas, por exemplo, você está no Congresso e falam que o problema, os políticos... Primeiro, cara, nós vivemos numa democracia. E como diria Churchill, é a menos pior de todos os regimes. Então, quer dizer, tenho que escolher o meu prefeito, o meu deputado. Eu tenho outras coisas para fazer da minha vida. Eu leciono, sou advogado, e acho que é natural que as pessoas queiram ter suas vidas e escolher uma pessoa para que esteja lá. Aí o pessoal chega e comenta, não, porque tem que mudar. Primeiro, talvez uma das coisas mais bacanas da democracia tu não tá gostando do deputado, do vereador ou do prefeito, escolha outro. Tem eleições de tempos em tempos. As pessoas esquecem que para chegar ao poder há 100 anos atrás era na bala, no tiro, na guerra. Veio uma coisa que chama-se democracia. Vamos escolher os nossos representantes. E aí tudo isso para falar o quê?
Eu penso frontalmente diferente ao lugar comum das pessoas. Eu acho que o problema não é a alternância. O Congresso Nacional é um dos que mais se renovam todo ano, Paulo. O problema, pelo contrário, é gente vocacionada, que tem experiência, que pode fazer o seu trabalho. Isso pouco é discutido, eu vejo. Eu acompanho, a gente gosta. Todo mundo não, porque tem que renovar. Não, a gente tem que levar pessoas preparadas para que possam exercer esse trabalho, possam ser um deputado, preparar leis federais, fiscalizar os atos do poder, enfim, prefeiturar um prefeito, um vereador que vai representar, fiscalizar os atos do prefeito. E isso eu penso que é importante. Da tua gestão, pegando o gancho no que ele falou, tu tem alguma coisa que tu falaria, cara, isso foi para mim a coisa mais bacana que eu fiz como prefeito? Tem alguma coisa que te marcou que tu falaria? Você, não é que seja necessário, mas que você fale, cara, isso me marcou, isso foi a grande entrega que eu tive no meu coração na cidade. O que te deixa, você mesmo? Olha, Cid, acho que você fez uma reflexão muito importante, que é um pouco daquilo que eu também coloquei aqui, das pessoas participarem, porque apontar o dedo sempre é mais fácil do que você esticar a mão, muitas vezes, né? Para poder apoiar. Então, acho que é bom que as pessoas possam participar. E eleição é para isso. Qualquer cidadão é de bem, pode participar e deve participar, porque aí a gente qualifica a política, com as pessoas de bem participando. André falou aqui de uma questão de zeladoria, antes de entrar nessa questão dos grandes temas do governo. Acho que a zeladoria é o maior desafio, não só de uma cidade, às vezes da nossa própria casa. Chegar em casa, na tua casa hoje, você deixa de ficar, você vai ter uma lâmpada que está queimada, um chuveiro que tem que fazer. Se você não deixar de cuidar, desmorona. Todo dia você tem que cuidar. E você cuidar da tua casa é um grande desafio. Você cuidar de uma cidade com 450 mil pessoas, com 280 quilômetros quadrados de área, que é o tamanho da cidade de Santos, com questões geográficas, como morros, onde a gente tem que pode ter deslizamento, com a praia que tem que ser cuidado. Nosso então, lençol freático é diferente em diversos lugares. Fazer obra aqui não é fácil. Nós temos o pior solo do Brasil, o que precisa de fazer fundação aqui para você poder fazer obra. Então, são inúmeros desafios. E o que requer o quê? É um trabalho em caráter permanente. Você tem que estar na rua e tem que estar acompanhando o tempo inteiro. Não tem a cidade de Pronto, a cidade de Santos. Não, tem que fazer o quê? Priorizar, governar, escolher. Você não consegue fazer tudo. Quando você fala que tudo é prioridade, nada é prioridade. O André fala, prioridade é no singular. Essa palavra é singular, não existe prioridades. Eu tenho prioridades, peraí, não tem. Não existe, a prioridade é no singular. Senão você não faz nada, isso tudo é importante, você não entrega nada. E a zeladoria, esse dia a dia, o cuidado, e o santista, eu acho que ele tem um diferencial de ser apaixonado pela cidade. Ele tem essa senso de politização, a paixão, o cuidado com a cidade. Isso ajuda muito, porque isso cobra. Isso faz, até para quem está no governo, isso é importante, porque você trabalha como equipe. Você tem na prefeitura, por exemplo, hoje 13, 14 mil funcionários. Hoje, quando eu saí, eram mais de 12 mil. Hoje deve ter passando de 13 mil. Então, quer dizer, é muita gente, é um time. Sim, né? Sim. E a população cobrando, a população fiscalizando, isso é importante, porque você acaba estabelecendo até uma motivação e uma cobrança dentro de uma equipe, que é gestão de equipe, gestão de pessoas. Então, quando você tem, por exemplo, uma inovação, tem um aplicativo que é importante, vai ajudar a modernizar, incorpora, absorve, ouve mais. Quem ouve mais erra menos. Fica atento às inovações, aquilo que está sendo feito para melhorar, aquilo que está dando certo. Não se deve, quem governa não pode ter compromisso com o erro. Olha, está errado, vamos corrigir. Ouviu? Corrige. Obviamente, se discorda, se acha que aquilo ali, olha, é uma crítica que não é compatível com a realidade, é uma crítica que é oportunista, você rebate. Mas se é uma crítica saudável, que está ali, tem um erro que está sendo apontado e pode ser corrigido, não pode ter compromisso com ele, tem que ir lá e corrigir. Isso é governar uma cidade diariamente. E a zeladoria é o maior desafio, porque Santos é uma cidade linda, tem um padrão de cuidado elevado, e o santista não aceita retrocesso. Nós temos que ir daqui para frente. Não podemos... E com todo direito. Eu que estou aqui. Eu fui prefeito, passei por alguns cargos, mas a única certeza que eu tenho é que aqui eu nasci, aqui eu cresci e aqui eu vou passar meus últimos dias. Então, eu sempre vou lutar, porque a cidade está sempre bem cuidada. Esteja quem estiver à frente. E o santista tem esse sentimento. Isso é muito bacana. Isso
ajuda muito e é o que garante Santos ter os índices de qualidade de vida que tem, ter os índices de desenvolvimento econômico que tem. É o santista. Nosso maior patrimônio na cidade de Santos é o santista, que é apaixonado pela cidade e cobra, e sabe cobrar, sabe exigir, é quem está à frente da cidade. Eu vivi isso na pele e posso dizer com bastante propriedade. E é bom que seja assim. Isso é importante. E a zeladoria é a grande prioridade. Lógico que eu tive sempre a vontade, você falou de grandes obras. Acho que assim, o mais legal, ou seja, assim, lógico que você pega uma obra da entrada da cidade, o cara que mora na Zona Noroeste está chegando mais cedo em casa, você tem um viaduto, diminuímos lá o trânsito, você faz uma obra como o VLT da mesma forma, o VLT a pessoa tem um transporte de mais qualidade, ar-condicionado, sustentável, tal. Você entrega conjuntos habitacionais como nós entregamos, você muda a história daquela família, tira uma família da palafita, tal. Eu digo sempre que a gente trabalha no dia a dia para ver o sorriso no rosto das pessoas, né? Quem está na vida pública é isso. Minha maior satisfação o que é? É poder ver, ó, nós conseguimos ajudar a melhorar a vida daquela pessoa. A pessoa que conseguiu um emprego, a pessoa que conseguiu uma casa, a pessoa que através de uma obra está se beneficiando. No fim, tudo é feito, as obras, as grandes obras de cimento e cal são importantes, mas a obra mais importante é o ser humano. É você poder deixar as pessoas realizadas, felizes, cuidar das pessoas. Essa é a maior satisfação, é saber que o trabalho feito, o trabalho realizado impactou na vida das pessoas. Eu tenho, por mais obras que a gente tenha feito, obras grandes, assim, tem uma obra que eu tenho uma paixão muito grande, que são os bons pratos que eu fiz, né? Os restaurantes, como prefeito, como prefeito, porque é uma obra, cara, porque a gente via chegar lá no Dique da Vila Gilda, fizemos lá um novo equipamento na Zona Noroeste, nossa cidade de Fátima. Daí nós vou fazer o segundo bom prato na Zona Noroeste, lá dentro do Dique. Daí a pessoa, não vai ter demanda, não faz isso aqui, não pode. Tem cidades grandes de São Paulo que não tem um bom prato, que não tem um. Nós tínhamos 2, nós dobramos, vamos para 4 bons pratos. Falei, não, vamos fazer lá no Dique da Vila Gilda. Fizemos 1.200 refeições, mas não vai ter demanda. Falei, tem demanda. Tem demanda. E a pessoa que não toma o café da manhã, que não tem condição de almoçar, as crianças não se desenvolvem, não aprendem na escola. Muitas vezes as pessoas que lá vivem, se não tem essa oportunidade, buscam outros caminhos que não são os mais apropriados. É um sucesso. Você vai lá, 800 cafés da manhã, todos os dias, 50 centavos, o cara chega lá, toma um cafezinho dele da manhã, a mãe, o filho, a família, almoço, R$1. Aí vamos fazer onde? Morro, lá no Morro do São Bento. Custa lá, construímos Bom Prato lá, todos os prédios próprios, construímos no Morro do São Bento. Isso é uma coisa que você pegar de quando foi construído até hoje, já mais de 300, 400 mil refeições servidas, né? Isso mudou a nutrição, cuidado, a alimentação mudou a vida. Eu sou apaixonado por esse programa. E essa coparticipação, ela traz dignidade. Por menor que seja, 50 centavos, lógico, R$1, ela traz dignidade. Lógico. A pessoa não tá... porque assim, é muito mais legal ajudar do que ser ajudado. Lógico. Né? Mas quando ela traz aquela contribuição, ela fala, eu tô ajudando também, né? Eu acho muito legal. É um trabalho legal porque as pessoas, uma cidade como a nossa, ela tem números extraordinários, tem um porto que bate recordes e recordes de movimentação ano a ano, e eu tenho uma visão que a gente sempre precisa ampliar a participação do porto na realidade da cidade, né? Porque a gente tem terminais portuários que investem bilhões e muitas vezes a riqueza ela passa por aqui. Então, eu sempre fui incentivador do setor portuário, mas, por exemplo, você pega a cidade de Santos. Quando eu estava na prefeitura, o setor portuário não pagava IPTU. Todo mundo paga IPTU. Né? O cara que tem uma barbearia, o cara que tem uma mercearia, o cara que tem uma loja, você mora no teu apartamento, na tua casa, você paga o IPTU. Os maiores terminais portuários, a maior atividade econômica da cidade não pagava IPTU. Nós fomos para a Justiça, fomos ao Supremo Tribunal Federal, conquistamos o direito da cidade de cobrar IPTU retroativo e daqui para frente. Então, esse é um legado. Qualquer prefeito que sentar lá hoje na cadeira, a cidade conquistou direito. Então, isso é muito bacana, essa contrapartida de investimentos. Por que eu estou citando isso? Porque os bons pratos que nós fizemos lá no Dique da Vila Gilda foi empresa portuária,
que deu a contrapartida, fez a obra, entregou para a cidade não colocou um centavo. Legal. E está lá um equipamento que transforma a vida de milhares de pessoas no dia que deve Vila Gilda. Ao mesmo tempo que a gente tem esse porto magnífico, gera riqueza e tal, a gente tem a maior palafita da América Latina na cidade de Santos, no dia que deve Vila Gilda. Nós não podemos conviver com esse conflito e se conformar com isso. Nós precisamos distribuir melhor essa riqueza dentro da cidade. Isso tem impacto social, tem impacto na segurança, tem impacto na nossa realidade. Nós precisamos mudar essa realidade. E nós temos todas as condições para isso. Porque a gente tem aqui 1/3 do PIB passando, sendo escoado pelo nosso porto, passando pela nossa região. Caramba, chegando e indo. Então, é uma realidade que a gente precisa, eu diria, aproximar. E foi isso que e é isso que eu estou procurando continuar. Fiz enquanto prefeito, procuro continuar fazendo enquanto deputado federal em Brasília. E, Paulo, falando de... Deixou o gancho de deputado federal em Brasília. Como é que está essa questão da reforma tributária? Vai impactar as cidades como um todo? Porque tem gente por aí comentando que vai perder milhões. Tem gente... Você participou... Fala um pouco para nós, porque isso é importante. Porque, assim, se a cidade perder a receita que estão falando, não vai ter mais serviços públicos. Veja bem. O que você tem para você? Está participando disso, da lei, bom, enfim. Isso é sério, né, Paulo? Muito sério. Eu participo, né? Ou seja, obviamente votei com convicção a favor da reforma tributária. Costumo ler aquilo que eu voto, né? Então, a reforma tributária... O Brasil tem um sistema tributário que é da década de 60, ultrapassado. Eu diria que nós estamos no analógico e o mundo está no digital há muito tempo. Nosso sistema tributário, 89% dos países no mundo, 89% dos países no mundo tem imposto único, o IVA. 11% apenas não tem. O Brasil faz parte desse seleto grupo de 11% dos países do mundo que não tem o imposto único. Isso que é o quê? O cara, para empreender hoje no Brasil, ele precisa... Só o tempo que ele gasta preenchendo guia para pagar imposto, fazendo cálculo, é para inviabilizar. É um herói, né? Quem quer empreender, porque é um sobrevivente. Então, a simplificação vai gerar desenvolvimento. A reforma tributária é importante. E aí, esse governo, primeiro, a reforma tributária não foi uma proposta do governo, foi uma iniciativa do Legislativo. Todos os presidentes que passaram nesses últimos 30 anos tentaram aprovar a reforma tributária. Bolsonaro tentou e não conseguiu. O Temer tentou e não conseguiu. A Dilma tentou e não conseguiu. O Lula havia tentado antes, não conseguiu. Ninguém. Quer dizer, será que todos estão errados? Óbvio que não. A simplificação ela é necessária, ela é importante. E lá no corpo, no texto da reforma tributária, ou seja, com o Brasil crescendo e se desenvolvendo, os estados vão crescer. Por exemplo, São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas. Nós temos aqui 70 deputados federais em São Paulo. O que fez o governador Tarcísio? Chamou os deputados para jantar no Palácio dos Bandeirantes, na casa dele lá, no Palácio, dizer o seguinte: olha, eu faço parte de uma linha política, sou aqui do Republicanos, né? Fui ministro do presidente Bolsonaro, mas eu queria pedir para vocês votarem na reforma tributária, porque ela é importante para São Paulo, é boa para São Paulo. São Paulo vai ganhar. O Brasil crescendo, São Paulo vai crescer. E a reforma tributária vai gerar crescimento para o país. Então ele pediu para os deputados. Será que o governador de São Paulo ia pedir para votar no projeto para prejudicar o Estado, sendo que ele é oposição ao governo federal? É evidente que não. É um projeto extremamente importante. Não terá perda, é uma aberração. Eu vi alguns vídeos circulando aí em rede social, dizendo, olha, que Santos arrecada 500 milhões de IPTU e vai sofrer um prejuízo de 750 milhões, uma vez e meia arrecadação de IPTU. Então, a mentira, a fake news já começa porque as pessoas nem... Para gravar um vídeo é importante se informar, né? Santos não arrecada 500, arrecada 600 milhões. O erro já começa por aí, né? Só entrar no portal da prefeitura e ver. Nós passamos dos 600 milhões no ano passado. Só entrar lá no portal, qualquer um. Portal da transparência. Pode ir lá, você está nos acompanhando, entra lá no portal de transparência e vê lá. Santos passou de 600 milhões no ano de 2023. Segundo, a reforma tributária tem lá uma previsão do fundo, as arrecadações serão centralizadas. Então, o imposto do ICMS e do ISS vai se tornar um único imposto. As contribuições federais vão também, o CBS e o IBS, serão os dois impostos que nós vamos ter. Então, a arrecadação vai ficar centralizada. Quando houver um desequilíbrio, e no ICMS é assim, por exemplo, o Estado arrecada e repassa para o município. Todo dia 5 cai na conta do município. Hoje já é assim com o ICMS. Cota parte do município é repassada mensalmente para que o município possa cumprir suas obrigações. E será assim também no ISS. E a reforma tributária ela criou um fundo, no artigo 159, tem lá, tem o fundo
que é justamente para reparar eventuais desequilíbrios pelas características regionais. Então, quando houver desequilíbrio, esse fundo vai aportar recurso e não é só para repor a arrecadação. Está garantido para os municípios a arrecadação original, mais a reposição inflacionária, mais a atualização da inflação. Então, quer dizer, não é que vai ter perda, não vai ter perda e vai ter ganho. E na medida que a economia cresce, que o Brasil avança, por exemplo, o porto vai crescer, a importação vai aumentar, a exportação vai aumentar. Com isso, os nossos impostos recolhidos serão maiores. Santos vai se beneficiar ainda mais do crescimento do Brasil pelas características próprias da cidade. E é inviável, assim, lógico que a gente tem profundo respeito por todas as opiniões, mas transmitir uma fake news dessa, que Santos vai perder 750 milhões de arrecadação. Se Santos perder 750 milhões, nós temos que fechar mais da metade das escolas, todas as unidades de saúde e pronto. Muito dinheiro. Então isso, obviamente, que não vai... Talvez, eu quero acreditar que seja fruto da falta de conhecimento, da falta de experiência, divulgação dessa informação, não de má intenção em querer causar terrorismo e pânico na população. Não acredito que as pessoas tenham essa predisposição. Eu prefiro acreditar que é uma falta de conhecimento e lendo, né, se apropriando, vão ter a informação correta e poder passar a informação correta. E aqui faço um desafio, nós estamos aqui no programa. Vamos acompanhar a arrecadação esse ano. Eu desafio. Além de não perder, vai ganhar. Vamos comparar com 2023 com 2024. Não é que não vai perder, estou garantindo que vai aumentar. Quero ser cobrado para a eleição agora de 2024, está logo ali. Vão debater a cidade, debater a arrecadação e vai ser uma oportunidade das pessoas poderem mostrar esses números. Comunicação e interpretação continuam ainda sendo um dos maiores problemas do nosso país. As pessoas se comunicarem de uma forma proativa e interpretarem as coisas que elas comunicaram. Acho que ninguém tem... Ou elas escutam pela metade, falam pela outra metade, juntam coisas, né? E acabam falando aquilo. É que acho que quando eu digo assim, hoje, muitas pessoas, a gente está nesse ambiente das redes sociais também, com essa radicalização da política, né, as pessoas acabam não ouvindo, sim, né? Então, quer dizer, olha, é esquerda, é direita, é azul, é vermelho, tal, quer dizer, as pessoas pouco focadas nas informações. Não tem duas informações. Santos tem uma arrecadação. Não tem arrecadação para quem é da esquerda, arrecadação para quem é da direita. Não tem o serviço público de saúde. Chega lá na unidade de saúde, ninguém vai perguntar, olha, você é de esquerda ou de direita? Você vota azul ou vota no vermelho? Você vai ser atendido? Não. Vai lá no Hospital dos Estivadores? Não. O serviço público é para todos, né? É igualitário. Então, é importante que as pessoas tenham informações corretas até para tirar as conclusões. Então, o que a gente recomenda? Procurem os canais oficiais de informação. Viu um vídeo? Viu uma postagem? Entra lá no Portal da Transparência. Aliás, eu tive a oportunidade de criar, enquanto prefeito, o Portal da Transparência, que foi premiado pelo Ministério Público Federal. Nota 10. Lá tem tudo. Todo dia, quanto entra na conta da prefeitura, do ISS, ICMS, IPTU, qualquer cidadão está lá, só acessar lá. Quer saber quanto ganha o prefeito, quer saber quanto ganha o secretário, quer saber quanto ganha qualquer funcionário. Entra lá, digita o nome, acessa, a internet, e tem tudo. Esse canal, né, Paulo? Não é existia. importante democratizar as informações, não existia transparência. isso há 10, Recomendamos 20 a anos. voz do Brasil no TikTok. É isso aí, tá Não feito. tem, cara. Isso é uma coisa, isso é espetacular. E hoje não tem como a pessoa falar, eu não tenho a informação. Se fosse há 10, 20 anos, né, a gente falaria. Mas hoje realmente você pode ver tudo. Você busca essas informações. Paulo, não podemos deixar de falar um tema aqui. Prefeito, 8 anos. Você sempre teve ligação com o Santos Futebol Clube. Como é que foi esse trabalho? Será que sai essa Vila Nova? A gente passou por essa... Bom, enfim, tudo que tá acontecendo com o nosso time. O que você acha? Como é que foi a tua ligação? Vila Nova é o bairro, hein? É a arena, hein? É a arena. Como é que foi essa tua ligação com o prefeito? Como é que você vê, assim, a ligação entre o Santos, que é um patrimônio, falando tanto do Porto, e a prefeitura? Ou seja, você sabe, eu sou apaixonado pelo Santos, né? Torcedor, fanático. Sofremos no ano passado, né? Ai, ainda bem que o ano passou, estamos no novo ano. Vamos ganhar o título inédito agora, que é o campeão da Série B, né? É um título que a gente não Paulo, tem. não, por favor. É um título inédito, mas vamos sair. Não tem jeito. Vamos subir em quarto. Vamos subir. Eu tive um debate com eles, com amigos. Olha, é melhor subir em quarto. Campeão não queremos ser. Foi muito salto. Bobagem. Como é que é essa ligação da cidade com... Porque aí fica aquela história, vai sair a reforma. É só um exemplo também. Tudo na boca pequena, obviamente. Você já não está mais como prefeito, mas certamente teve a relação nos 8 anos. Como é que é a relação da prefeitura, do município, com um clube do tamanho que é o Santos?
Olha, é fundamental o Santos, tive a oportunidade desses mais de 20 anos aí de trajetória de ocupar alguns cargos públicos. E assim, hoje eu estou lá em Brasília, por exemplo, na Comissão de Relações Exteriores, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores. E assim, converso com os embaixadores, aí eu vou lá, faço uma audiência, recebo o embaixador da Áustria, embaixador da Irlanda, tá. Chega lá, ele já pega lá, faz uma pesquisa do meu currículo, tá? Você é de Santos? Santos, do Santos Futebol Clube, time do Pelé. Isso. Esse é o cartão de visita, né? Aonde a gente passa. Então, o cuidado com o Santos, né, com o time é muito importante, que leva o nome da cidade. Santos vai passar por uma reformulação, aí o Marcelo agora venceu as eleições, aí tenho certeza que ele tem esse comprometimento para fazer um trabalho importante, para recolocar o Santos no lugar de onde nunca deveria ter saído, e ter um estádio é fundamental, um estádio modernizado. O Novo Santos ficou para trás, na minha opinião, não aproveitou a janela de oportunidades que tinha durante a Copa do Mundo, muitas arenas foram feitas, Palmeiras teve um estádio, construiu um estádio maravilhoso, o próprio Corinthians lá, a Arena Itaquera, o São Paulo já tinha um estádio maior, e o Santos acabou não aproveitando essa janela de oportunidade. Então é necessário modernizar a Vila. Nós iniciamos essas tratativas lá com o Walter Torre, quando ele era vivo, ele começou esse processo, né, pela W Torre, apresentou os projetos iniciais para a prefeitura. Esse projeto hoje está tramitando na prefeitura para aprovação. As aprovações de ambiente, de impacto, estudos de impacto ambiental. Tudo está sendo feito, estudo de impacto de vizinhança. É um projeto que deve ser aprovado no âmbito da prefeitura. Agora o clube precisa seguir com as tratativas aí comerciais, já tem esse memorando aí de entendimentos para que comece, de fato, a obra da nova Vila Belmiro. Eu sou amplamente favorável a que se faça isso, até porque para o Santos é importante, para a cidade é importante, para a Baixada é importante, que vai ser um espaço multiuso. Nós vamos ter aí os jogos, ter o futebol, mas também espaço para entretenimento, para fazer shows, para movimentar a economia da região. É necessário, nós não temos um espaço aqui, como será a nova Arena do Santos, a nova Vila Belmiro, com espaço para realizar grandes eventos. Vamos ter também uma estrutura para estacionamento, de carros, uma estrutura moderna e o próprio adequada. estudo que eu vi da W Torre, Paulo, me convenceu. Porque, obviamente, nós temos a galera que é contra o estádio aqui, tem que ir para São Paulo. Beleza, eu entendo, mas comentou o seguinte: o Santos fazer um estádio aqui moderno, uma moderna arena, é a única, pelos estudos da W Torre, não existe nada igual no litoral de São Paulo. É óbvio. Então, se eles fizerem... Fez um estudo de mercado também, né? Porque uma empresa para fazer um investimento desse não sabe da demanda. Não existe nada parecido com restaurantes, com aquela coisa das baladas, tudo que eles querem fazer. Então, assim, houve um estudo de viabilidade econômica. Digamos, a empresa não vai colocar aqui 300 milhões, 400, não importa o valor, que a gente sabe que isso vai mudando, inflação, não importa. Simplesmente porque não tem que ser na cidade de Santos. Não, há viabilidade, sim, de modernizar nosso estádio. E outra, né, Paulo, falando como torcedores. A gente ama o Santos, mas o estádio da Vila Belmiro ficou para trás. Exatamente. Veja, é um fato. A experiência é ruim. É muito ruim. Com todo respeito. A gente ama o clube. Nós podemos falar que nós somos santistas da cidade. Nós podemos falar. Com todo respeito. Pô, tem que ter um estádio à altura. Vai fazer um estádio de 100 mil pessoas. Não, calma, mas dobrar o seu tamanho, oferecer sorvetes, bebida, um exemplo, né? Cinemas, enfim, uma área de shows. E de novo chegamos. A emenda. Aeroporto. Valongo, tudo que a gente está falando aqui traz terminal de passageiros. Não, e você pega essas empresas, no caso da W Torre, uma empresa que está habituada a realizar grandes eventos, shows. Isso facilita, porque quando você fecha a agenda de um artista, você tem várias datas. Então vai fazer um show em São Paulo, vai fazer um show aqui em Santos, na Arena do Santos. Isso é uma empresa que tem o expertise para a realização de eventos. Então nós também colocamos a região num calendário importante de eventos. E essa indústria de entretenimento gera muito emprego e renda. É muito importante. O setor de serviços, né, Paulo? O que mais move o país hoje. Passou a indústria, passou tudo. E isso é importante. Agora, Paulo, carreira, quais são os próximos passos, Paulo? Vamos lá. Temos uma eleição municipal. Eu já escutei essa maneira de falar, acho bonita, eu vou usar. Você é um player de peso, é bonito, né? Porra, é óbvio, você entende muito do jogo da política. O que você vê nas nossas eleições municipais? Puta, eu tinha outra pergunta que depois eu vou fazer, porque a gente fala, você é um deputado federal da região, mas vamos falar, a gente fala de Santos porque
enfim, nós somos muito ligados. Mas como é que você vê aí teus próximos passos? O que você pensa? É um deputado federal com o primeiro mandato, participando de comissões que o público assim que não entende é muito importante, ativo, como você está trazendo. Jovem, com uma carreira aí chegando, um ano eleitoral. Quais são os teus próximos passos? Como é que tu vê a eleição aqui da cidade? Né? Porque aí começa aquela história dividida, aí tu já vê, né? Como é que você vê? Tua análise mesmo política, como é que você vê? Cara, nós estamos há 8 meses de uma eleição. Janeiro, como não conta, já estamos semana que vem, dia 15. As eleições é dia 6 de outubro. Daqui a 8 meses, tudo pode acontecer. A gente sabe, nós que somos de Santos, teve o teu trabalho para colocar o atual prefeito, o Rogério. Como é que você vê isso, Paulo? Fala para nós um quadro, os desafios, porque, ó, vai ser pesado o negócio, hein, Paulo? Fala pra nós um pouco da tua análise mesmo, política. Olha, eu acho que as eleições municipais são muito importantes, né? Como a gente está falando aqui, tudo começa pelos municípios, pelas cidades. Então, eu vejo que a cidade de Santos tem desafios, como toda cidade tem seus problemas, mas eu entendo que a cidade está no caminho certo. O caminho de conquistas, de avanços, a cidade, os números mostram isso, as realizações feitas nesses últimos anos, nas últimas décadas, mostram um diferencial da cidade em relação às demais cidades brasileiras, nós podemos dizer assim. Lógico que você tem questões que precisam ser melhoradas, a gente está tratando uma questão de zeladoria, por exemplo, que é um desafio, tem muita coisa para ser feita para melhorar a zeladoria, por exemplo, né? É uma necessidade. Então, o momento da eleição vai ser o momento de fazer esse debate, de poder fazer a discussão desses temas, discutir a cidade que nós temos, a cidade que nós queremos, a cidade que nós desejamos, e sempre com muita verdade, né? Baseada nos fatos, baseada na realidade. Santista, acho que é um povo extremamente politizado, né? Alguém que não se deixa enganar, não vai se deixar levar por fake news, vai querer fazer o debate com seriedade, escolher pessoas que estejam preparadas. Eu vejo que o Rogério tem feito um trabalho importante, né? A cidade tem tido avanços, e eu estou, obviamente, focado no trabalho em Brasília, do meu mandato como deputado federal. Nesse momento, eu sou candidato a fazer um bom mandato como deputado federal, me empenhar para que a gente possa trazer os investimentos que são importantes para Santos, para a Baixada Santista, e, obviamente, no momento certo, vou me posicionar. A gente tem aí um calendário eleitoral muito claro, né? Até abril, a desincompatibilização de quem está em alguma função e quer ser candidato, a filiação em partidos políticos para quem quer ser candidato a vereador, por exemplo. Depois nós temos o período das convenções, onde as candidaturas são oficializadas, né, em julho. Depois você tem o início da campanha eleitoral. Então, ao longo desse período, nós temos que cumprir essas etapas, e conforme essas etapas forem surgindo, aí a gente tem um grupo político, tem pessoas que fazem parte desse grupo, vamos ouvir a todos para tomar as melhores decisões para a cidade, para a região, para o estado e para o país. Campanha é uma grande guerra, né? Sempre bom. Como dizia o filósofo, vale tudo, só não vale perder. Tudo bem, vamos encerrar? Não, vamos encerrar agora. Falar, Paulinho. Fazer o encerramento? Queremos te agradecer, porque senão a gente vai embora, né? Tanta questão, é bacana. Já, não, e você nos atendeu, tá aqui. Beni, vamos fazer? Correndo. Vou fazer, beleza? Faz um... Não, deixa ele se despede, aí eu faço uma chamada. Tá. Você faz, se o Paulinho quiser fazer uma chamada também, fica à vontade. Cada um fala, Beni. Isso, então. Mas vamos fazer o fechamento. Paulo, agradecemos a tua presença aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira, que é muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero que tu deixe aí teu recado final, principalmente para todos os cidadãos da região. A gente falou muito de Santos, natural, somos todos daqui, mas sabemos que você é um deputado do estado de São Paulo, que você tem trabalho em toda a região, não só na cidade. A Baixada Santista tem 9 cidades. A gente sabe o quanto ecoa o seu nome, seja para o litoral norte, seja para o litoral sul, para a região de registro, etc. e tal. Enfim, o que você falaria para nós, cidadãos aqui de Santos, para todo o povo? Deixa um recado para nós aí, porque são anos aí que vão ter muitos enfrentamentos e temos que fazer o melhor. Fala aí, deixa o teu recado. Obrigado, viu, Paulo? Sidney, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É uma oportunidade bacana bater um papo, trocar essas ideias aí. Papo meio bacana. André, também muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Parabéns aí pelo teu trabalho. Siga aí ajudando a cidade de Santos a ser cada vez melhor. Obrigado, vamos seguir. É um trabalho importante. E dizer o seguinte, dá a alegria de poder estar exercendo esse mandato como deputado federal. Primeiro, agradecer as pessoas que me deram essa oportunidade de chegar lá em Brasília, poder representar
a Baixada Santista, o meu compromisso de trabalhar mais, trabalhar melhor. São muitos desafios existentes. Podem contar com o meu empenho, com a minha dedicação e desejar um ano aí repleto de saúde, né, que é importante, que é o mais importante, saúde, que Deus possa nos iluminar para que a gente possa ter conquistas que possam melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso compromisso, essa é a minha missão na vida pública, né? Poder transformar a vida das pessoas. É para isso que eu estou na vida pública e que Deus possa nos dar forças para seguir em frente com esse trabalho. Legal, bacana, isso aí. Esse foi mais um episódio do Zela Santos Pode Vir, o podcast da cidade de Santos, com a ilustre presença do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, Sidney da Cunha Vida, meu grande amigo, eu, André Marins, o caçador de buracos, mais conhecido como o zelador da cidade de Santos. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e vem novidade por aí, continuem zelando por Santos e é isso. Valeu, obrigado, gente, até mais.